Marte, também conhecido como Planeta Vermelho. Nomeado em homenagem ao deus romano da guerra, seu apelido vem de sua aparência avermelhada, que tem a ver com a quantidade de óxido de ferro predominante em sua superfície. A cada 2 anos, quando Marte está em oposição à Terra, ou seja, quando o planeta está mais próximo de nós, é mais visível no céu noturno. Por causa disso, os humanos o observam há milênios. E na era moderna, tem sido um verdadeiro tesouro de descobertas científicas, que informaram nossa compreensão de nosso sistema solar e sua história. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. É o 2º menor do sistema solar, atrás apenas de Mercúrio. Outras civilizações também deram nomes aos planetas com base em sua cor. Por exemplo, os egípcios o chamam de Herdesher, que significa o vermelho, enquanto os antigos astrônomos chineses o chamam de a Estrela do Fogo. Características de composição e superfície. A aparência vermelho-alaranjada da superfície marciana é causada pelo óxido de ferro, mais comumente conhecido como hematita ou ferrugem. A presença de outros minerais na poeira da superfície permite outras cores comuns de superfície, incluindo dourado, marrom, bege, verde e outros. Como um planeta terrestre, Marte é rico em minerais contendo silício e oxigênio, metais e outros elementos que normalmente compõem planetas rochosos. O solo é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro. Embora a água líquida não possa existir na superfície de Marte, devido à sua fina atmosfera, existem grandes concentrações de água gelada dentro das calotas polares. Além disso, um manto de permafrost se estende do polo até as latitudes de cerca de 60 graus, o que significa que a água existe sob grandes partes da superfície marciana na forma de água gelada. Dados de radar e amostras de solo confirmaram a presença de água subterrânea rasa também nas latitudes médias. O planeta vermelho abriga a maior montanha do sistema solar, o vulcão escudo Monte Olympus, e o abismo mais longo e profundo do sistema solar, Valles Marineris. O Monte Olimpo tem cerca de 27 km de altura, cerca de 3 vezes mais alto que o Monte Everest, enquanto o sistema Valles Marineris, batizado em homenagem à sonda Marine 9, que o descobriu em 1971, chega a 10 km de profundidade e corre leste a oeste por cerca de 4.000 quilômetros. A superfície de Marte também foi atingida por crateras de impacto, muitas das quais datam de bilhões de anos. Essas crateras estão tão bem preservadas por causa da lenta taxa de erosão que acontece em Marte. Hellas Planitia, também chamada de Bacia de Impacto Hellas, é a maior cratera de Marte. Sua circunferência é de aproximadamente 2.300 quilômetros e tem 9 quilômetros de profundidade. Marte também tem ravinas e canais discerníveis em sua superfície, e muitos cientistas acreditam que a água líquida costumava fluir através deles. Luas de Marte. Marte tem 2 pequenos satélites, Phobos e Deimos. Essas luas foram descobertas em 1877 pelo astrônomo Asaph Hall e receberam o nome de personagens mitológicos. Phobos mede cerca de 22 km de diâmetro e orbita Marte a uma distância de 9.234 km quando está em seu ponto mais próximo do planeta, e 9.517 km quando está em seu ponto mais distante. A essa distância, Phobos está abaixo da altitude sincrônica, o que significa que leva apenas 7 horas para orbitar Marte e está gradualmente se aproximando do planeta.
Os cientistas estimam que em 10 a 50 milhões de anos, Phobos pode colidir com a superfície de Marte, ou quebrar em uma estrutura de anel ao redor do planeta. Enquanto isso, Deimos mede cerca de 12 quilômetros e orbita o planeta a uma distância de 23.455 quilômetros no seu ponto mais próximo e 23.470 quilômetros em seu ponto mais distante. Tem um período orbital mais longo, levando 1,26 dias para completar uma rotação completa ao redor do planeta. Os cientistas acreditam que esses 2 satélites já foram asteroides capturados pela gravidade do planeta. Atmosfera e clima. O planeta Marte tem uma atmosfera muito fina, composta por 96% de dióxido de carbono, 1,93% de argônio e 1,89% de nitrogênio, juntamente com vestígios de oxigênio e água. A atmosfera é bastante empoeirada, contendo partículas que medem 1,5 micrômetros de diâmetro, o que dá ao céu marciano uma cor acastanhada quando visto da superfície. Por causa de sua fina atmosfera e sua maior distância do Sol, a temperatura da superfície de Marte é muito mais fria do que a que experimentamos aqui na Terra. A temperatura média do planeta é de menos 46 graus negativos, com um mínimo de menos 143 graus negativos durante o inverno nos polos, e um máximo de 35 graus durante o inverno, verão e meio-dia no Equador. Traços de metano também foram detectados na atmosfera marciana. Estima-se que Marte deve produzir 270 toneladas de metano por ano. Uma vez liberado na atmosfera, o metano só pode existir por um período limitado de tempo, 4 anos no máximo antes de ser destruído. Sua presença, apesar desta curta vida útil, indica que uma fonte ativa do gás deve estar presente. O planeta também passa por tempestades de poeira, que podem se transformar em pequenos tornados. Tempestades de poeiras maiores ocorrem quando a poeira é soprada para a atmosfera e aquece a partir do Sol. O ar mais quente e cheio de poeira sobe e os ventos ficam mais fortes, criando tempestades que podem medir até milhares de quilômetros de largura e durar meses a fio. Quando elas ficam tão grandes, elas podem realmente bloquear a visão da maior parte da superfície. Essas tempestades de poeira podem representar sérios riscos para os robôs na superfície marciana. Por exemplo, o rover Opportunity Mars da NASA morreu depois de ser engolido por uma tempestade gigante em 2018, que impediu a luz solar de atingir os painéis solares do robô por semanas a fio. Tamanho, estrutura interna e órbita. Marte tem 6.791 km de diâmetro, muito menor que a Terra, que tem 12.756 km de largura. O planeta vermelho tem cerca de 10% da massa do nosso planeta natal. A gravidade lá é mais fraca do que a da Terra. Uma pessoa de 45 quilos aqui na Terra pesaria apenas 28 quilos em Marte, mas sua massa seria a mesma em ambos os planetas. Como a Terra, Marte é diferenciado em um núcleo metálico denso, cercado por um manto de silicato. Este núcleo é composto de sulfeto de ferro e acredita-se que seja 2 vezes mais rico em elementos mais leves do que o núcleo da Terra. A espessura média da crosta é de cerca de 50 km, com uma espessura máxima de 125 km. Em relação aos tamanhos dos 2 planetas, a crosta terrestre, com média de 40 km, tem apenas 1/3 da espessura. Marte fica mais longe do Sol do que a Terra, então o planeta vermelho tem um ano mais longo, 687 dias em comparação com os 365 dias para o nosso planeta natal. No entanto, os 2 planetas têm durações de dias semelhantes.
leva cerca de 24 horas e 40 minutos para Marte completar uma rotação em torno de seu eixo, contra as 24 horas da Terra. Exploração de Marte. Com o advento da era espacial, sondas e mais sondas começaram a ser enviadas a Marte no final do século XX. Estes produziram uma riqueza de informações sobre a geologia, história natural e até a habitabilidade do planeta, e aumentaram imensamente nosso conhecimento sobre o planeta. E embora as missões modernas a Marte tenham dissipado as noções de que existe uma civilização marciana, elas indicaram que a vida pode ter existido lá em algum momento. Em suma, a obsessão da humanidade com o planeta vermelho não diminuiu, e nossos esforços para explorar sua superfície e entender sua história estão longe de terminar. Nas próximas décadas, provavelmente enviaremos exploradores robóticos adicionais e humanos também. E com o tempo, o conhecimento científico certo e muitos recursos, Marte pode até ser adequado para a habitação algum dia. Bom pessoal, o vídeo fica por aqui. O que acharam de tudo isso? Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, afinal não custa nada, não é mesmo? O vídeo acaba aqui e até a próxima.